Esta proposta que aqui neste momento nos é apresentada diz respeito ao exercício do direito de preferência por parte do município relativamente a dois prédios na Rua Feita. De acordo com a proposta, esta aquisição destina-se a serem, digamos, utilizados como função habitacional. Nós, a priori, concordamos com os pressupostos e com os objetivos deste exercício do direito de preferência. Consideramos que é importante que estes imóveis e outros sejam destinados ao uso, à função habitacional e que sejam colocados no mercado da renda acessível e, portanto, nós iremos votar favoravelmente esta proposta. O PS assume com frontalidade as suas divergências e as suas convergências. E, neste caso, a nossa convergência com o Executivo é total. Estamos a falar, segundo informa o município, de uma aquisição por um valor até inferior àquele que resulta da avaliação que foi feita pelos serviços competentes. E estamos a falar também no anúncio do Executivo de que estes imóveis serão mobilizados para o mercado de arrendamento acessível ou de renda apoiada. Mas eu acho que ainda vai um pouco mais além disso. Eu acho que esta aquisição envia uma mensagem importante, dá um sinal importante àqueles que pretendem atuar no mercado imobiliário do Porto de forma desregrada e, por vezes, até escamoteando a lei quando isso lhes convém e quando conseguem fazê-lo. Estejamos nós a falar de fundos imobiliários às claras assumidos ou de fundos imobiliários mascarados de outra coisa. Sublinhar que é de facto muito importante que o município do Porto, aliás, ao contrário de outros municípios, tenha exercido o direito de preferência neste caso e que se proceda agora ao reconhecimento desta possibilidade, como sempre no Porto assim o entendemos. Colocar a questão que, se eu não estou em erro, foi também abordada no Executivo, mas se assim for, não deixar de solicitar que seja reiterada a resposta sobre aquilo que vai acontecer a este edificado. Caso esta Assembleia venha a autorizar a Câmara Municipal do Porto concretizar este exercício de direito de preferência, caso o Tribunal de Contas também venha a fazer, e a nossa convicção é que o vai fazer, porque até agora nós temos sido muito prudentes no exercício de direito de preferência, o que tem merecido sempre a aprovação por parte do Tribunal de Contas. E digo isto porque nós nunca exercemos um direito de preferência por valor superior àquele que decorre das avaliações oficiais, como é, aliás, o caso que temos presente. Concretizado isso, aquilo que nós vamos fazer, naturalmente, é, desde logo, fazer um levantamento exaustivo dos edifícios em questão, que nós, cujo interior, precisamos de perceber como é que está. Pensava-se que há mais contratos do que aqueles que nós conhecíamos, que nos tinham sido revelados, mas, portanto, aos direitos dos moradores que passarão a ser inquilinos municipais. E depois, quanto ao restante, aquilo que nós temos que ver é, estrategicamente, como é que vamos desenvolver um projeto de reabilitação dos edifícios para que eles tenham condições dignas de habitabilidade, que nos permita colocá-los no programa de habitação pública da cidade. Quanto àquilo que é a renda acessível, de facto, tem razão, nós, como sabe, aliás, a Câmara do Porto não tem utilizado o máximo previsto na lei e, portanto, teremos aqui seguramente uma possibilidade de graduar. Começa a haver procura, nomeadamente no centro da cidade, de frações maiores do que aquelas que normalmente são. O exercício de direito de preferência que nós temos feito muitas vezes é relativamente a casas, habitações exíguas, e nós temos hoje falta, curiosamente, de T3. Em primeiro lugar, nós não podemos exercer o direito de preferência sobre todas as transações que ocorrem na cidade, desde logo porque é apenas em determinadas zonas, que são bem definidas,
E, por outro lado, porque nós optamos por não exercer o direito de preferência em frações autónomas. Vou explicar. Num prédio em propriedade horizontal que tem 8 apartamentos, não faz sentido o município começar a exercer direito de preferência sobre frações individuais. Da mesma maneira, nós não podemos exercer o direito de preferência, ou não devemos exercer o direito de preferência, quando o preço referenciado no negócio é superior àquilo que é a nossa avaliação. Porque se o estivéssemos a fazer, estávamos aí sim, objetivamente, a propiciar o aumento da propriedade. Quando nós vamos a valores que são abaixo da avaliação, estamos também a fazer uma outra coisa muito importante, que neste caso me parece que é bom dizer. Nós estamos também a formalizar o mercado. A formalização do mercado tem depois uma vantagem, que é uma vantagem lá à frente. É que foi dado aqui um sinal muito importante a todos os operadores privados, que é bom que quando querem fazer estas transações, é bom que declarem os preços como eles são. E isso tem uma vantagem depois para nós, além da virtude da transparência, tem da cobrança fiscal. Portanto, eu diria que se nós conseguíssemos fazer uma avaliação do que foi o investimento feito nos últimos anos pela Câmara Municipal em exercício de direito de preferência, creio que o aumento da receita fiscal indireta provavelmente cobriu este investimento, porque o que nós temos verificado, olhando para os números do IMT, é que os números têm crescido. Objetivamente, o mercado hoje não resolve as carências habitacionais da população. E aquilo que são as políticas que o município tem que implementar, cada vez mais, tem que olhar exatamente esta nova procura. A vantagem da habitação adquirida no exercício de direito de preferência, mesmo quando precisa de ser reabilitada, tem ainda outra vantagem. É muito mais rápido do que fazer todos os processos que exigem licenciamento, concurso público, lançamento de especialidades e tudo mais. Ou seja, introduz aqui um acelerador e esse acelerador, apesar de tudo, é importante. A Câmara decidiu enfrentar uma operação legítima, desde que dentro do perímetro legal, mas uma operação de um grupo poderoso e desafiar esse grupo porque, convicta da sua justiça, defendia os interesses do povo do Porto, da cidade do Porto. E isto, como dizia o Sr. Deputado Rui Lage, é muito importante este sinal. É não só este ato específico em si, é o sinal que se dá. E por isso isto é também uma vitória dos princípios. E é uma vitória dos princípios e da prática, porque isto foi feito, senhoras e senhores deputados, com aquilo que se costuma dizer a prata da casa. Isto foi dirigido pelos serviços jurídicos da Câmara Municipal do Porto. E foi com estes serviços, com esta competência humana que existe dentro da Câmara, com esta tenacidade política que existe em quem dirige os serviços, que se enfrentou este gigante. Houve quem ficasse pelo caminho, houve quem não conseguisse, houve quem optasse por outros caminhos. E podemos imaginar, não vamos agora aqui pôr-nos com grandes exercícios, mas podemos imaginar que as pressões devem ter sido muitas, devem ter sido de igual tenacidade e com meios que nós sabemos de grande dimensão. E a Câmara resistiu ao longo destes 4 anos, porque sabia que tinha razão, porque sabia que defendia princípios inatacáveis e porque sabia que perseguia um interesse maior. O PSD tem uma posição já há algum tempo. O PSD tendencialmente é contra este tipo de exercício de direito de preferência por parte da Câmara. Entende que, desta Câmara e de qualquer outra Câmara, entende que este tipo de iniciativas deve ser tomada de uma forma muito cirúrgica, ou seja, só deve ser tomada e a Câmara só deve exercer o direito de preferência quando há ou uma oportunidade do ponto de vista, neste caso, do ponto de vista de restauração e criar aqui uma nova habitação de uma forma muito clara e com um negócio muito claro para a cidade, ou então quando houver outros motivos de interesse público. E, portanto, a posição do PSD é clara. O PSD defende que, de uma forma regular, esta não deve ser uma prática do município. No entanto, como também disse, o PSD entende que, se em alguns momentos houver
houver uma vantagem clara em fazer, estas intervenções do município, então que sejam feitas. E, portanto, foi essa a posição que o PSD tomou na reunião do Executivo e, por isso, depois de ouvir as explicações do Executivo, onde detalhou aqui os pontos que esta intervenção trazia, tomou a opção de se abster e é isso que fará aqui hoje.